No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Lá na carta que escreveu João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10, que nós falamos. O grande amor de Deus, demonstrado nesta forma, mais uma vez, o evangelista João, o discípulo amado do Senhor, praticamente usa palavras semelhantes a que ele disse outrora lá no seu evangelho, João 3,16, em que muitos teólogos, dizem que João 3,16 é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Pois é, onde expressa o amor, onde o evangelista não consegue encontrar uma palavra ou definir uma expressão, resumir numa oração o amor de Deus, insondável, grandioso, infinito. Então veja, mas voltando aqui, este é o amor, não em que nós temos amado a Deus, porque se for depender de nós demonstrarmos o nosso amor para com o nosso Deus, dificilmente vamos ficar devendo e devendo muito. Mas o amor, a definição de amor que ele diz aqui, consiste em que ele amou a nós, nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O próprio versículo aqui nos dá uma aula deste amor maravilhoso e o próprio versículo explica para aquela pessoa que talvez ainda fique um pouco de dúvida, peraí, Deus nos amou que enviou seu Filho. Então já pensa logo no outro tema. Você vê que a nossa mente ela é condicionada para outro tema que não é o que está sendo falado aqui pelo apóstolo. Aqui, quando você pensa, aí entre os conceitos teológicos da doutrina trinitariana, da doutrina dualista, que seja ela qual for, esses conceitos teológicos nos levam, se você pegar um versículo e você levar para a definição da divindade, com relação à sua quantidade, quantos tem, se é um, se é dois, se é três, tira completamente o significado da palavra, da mensagem transmitida. Porque aqui ele não está dando uma aula dizendo, olha, tem dois, porque Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Não é disso que ele está falando, não é nesse quesito teológico que ele está dizendo. Mas, infelizmente, quando você tem uma mentira a ser sustentada, nós vamos ter que recorrer a qualquer outra coisa, ao ponto de chegar ao ponto dos caras inventarem ou adulterarem textos sagrados importantes para darem sustentação às mentiras pregadas que eles inventaram. Que é o caso de Mateus 28:19, que está mais do que provado que aquele texto não se encontra dessa forma nos originais. Provados pela própria contextualização da Bíblia. Não tem como contextualizar um batismo tripartite nas Escrituras. Não tem como. A gente fala disso nas Escrituras. Não tem como. Eu desafio qualquer teólogo a sustentar para mim, ou para quem quer que seja, uma fórmula batismal ou um batismo nas Escrituras, ou contextualizar Mateus 28:19 da forma que está ali. Contextualizar através das ações ou através de outros textos também. Não tem como. Em se tratando de batismo, Mateus 28:19 está completamente isolado nas Escrituras. Não há a possibilidade. 1 João 5,7 também, da forma que em algumas escrituras ainda continuam. A NVI, você pode ler que está lá normal. Já a NVI, eles tiveram que mudar. Eles tiveram que fazer uma edição em 1 João 5,7, tamanha grosseria que você vai encontrar
nas Bíblias tradicionais e nas muitas variadas, né? E a gente tem um vídeo aqui no canal explicando, né, por que acrescentaram, como foi, quando foi. Isso é muito importante. Você puder, visita aqui no canal sobre 1 João 5,7, a verdade que eles esconderam, que os religiosos esconderam. Bom, dito isto, para concluir aqui o Minuto da Unicidade de hoje, o cerne da mensagem é exatamente isso: expressar o amor de Deus, expressar a grandeza do amor de Deus. E ele expressa dessa forma: enviando o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quando a gente ler que Deus enviou o seu Filho, a gente sai do significado da palavra, nós já nos transportamos para, porque todo o envio tem um local de partida, né, e um local de chegada. Então, peraí, Deus enviou o seu Filho, partiu, né, a gente já pensa logo nas posições geográficas. Quando se sai do tema, a gente vai ter que pensar, bom, Deus enviou o Filho, então tá lá no céu, como aquela música do Tom Carfe, Porque Eu Te Amei. Depois você pesquisa aí a música do Tom Carfe, Porque Eu Te Amei. A música começa: eu estava lá no céu junto com os anjos e meu pai me disse: filho, vem cá que eu quero falar com você, vou te enviar lá. Então, lendo esse texto assim, com essa mente, você cria músicas como essa que Tom Carfe criou. Olha aí, que coisa bacana, né? Mas o que Deus está dizendo aqui, expressando o amor, que o título, o ministério do Filho, foi justamente Deus enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Que maravilha! Assim define o Filho de Deus, ou seja, o Filho de Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele veio aqui, o verdadeiro Deus. Deus foi manifestado em carne, como diz 1 Timóteo 3,16. Deus foi manifestado em carne. E sabe para que Deus foi manifestado à carne? Sabe por que ele se fez filho? Ele usou esse ministério de filho para propiciação dos nossos pecados. Você entende por que Deus enviou? E sabe aonde estava o Filho de Deus quando foi enviado? Pois é, tem vídeos aqui no canal falando aonde estava o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus foi enviado, nós gravamos com o pastor Gilberto Lopes Gonzalez. Procura esse tema. Então, o Filho de Deus foi enviado do céu? Pensa se foi. Eu digo para você que não foi. Então, ouça esse vídeo, esse áudio que está aqui no YouTube, que é muito importante. Então, o Filho, Deus enviou o seu Filho para propiciação. E aí, quando nós falamos de cruz, nós mostramos a cruz, nós entendemos, nós vemos a cruz, nós conseguimos entender a dimensão de que João está falando. Nisto está o amor, em que ele nos amou a nós. Não que nós amamos a ele, não. O amor não se define em você demonstrar o quanto ama a Deus, não. Mas define, ou melhor, se expressa na forma do que o Senhor Deus Todo-Poderoso demonstrou o seu amor quando o seu Filho foi enviado para a propiciação do nosso pecado. Não o filho literal que estava lá no canto e falou: pai, deixa que eu vou resolver o negócio. Não existe isso nas Escrituras. Isso não está na Bíblia. Não é dessa forma, tá certo? Porque ao mesmo passo que ele diz que enviou o seu Filho, ele diz que o grande Deus e Salvador Jesus Cristo deu a si mesmo. Então, por isso que precisamos entender as Escrituras, é por isso que estamos aqui, para compreender toda essa questão que nos fala. Isso é importante para a nossa salvação. Conhecer essa mensagem é muito importante e muito interessante. Olha, que Deus abençoe você, muito obrigado pelo seu carinho. Estamos trabalhando para fazer o nosso audiobook. Em breve estará aqui, que é mais uma ferramenta para que você tenha acesso aí um livro em forma de áudio para te auxiliar, né? Você que ainda não leu, tem gente que adquiriu o livro, mas não conseguiu ler. Comprou, eu estava falando com o irmão, pastor, eu comprei para te ajudar, mas eu mesmo não li porque eu não tenho tempo de ler. Eu não consigo ler, meu óculos precisa trocar, preciso fazer um exame e eu não tenho paciência para a leitura, as vistas embaralhas, eu não consigo entender o que eu estou lendo, é muito complicado. Alguns eu dei de presente, as pessoas até falaram que gostaram muito, mas eu mesmo não li. Eu já tive uns 2 ou 3 relatos assim. Então, quem sabe o áudio, né? Você vai para uma viagem aí, vai viajar,
às vezes pega o carro, tem que ir resolver um compromisso ou visitar um parente a 2, 3 horas de distância, vai ouvindo. Às vezes você vai viajar, vai pegar um ônibus, vai de um estado para o outro, põe lá no celular, tá certo? E vai ouvindo, né? É muito interessante você ouvir, que aí vai fixando, vai te lembrando, e aí você corre lá no livro, né? Leia, marca a parte que você achou interessante. E as pessoas que têm problemas, né, visuais, pessoas de idade, pessoas que já não conseguem ler, não têm uma boa leitura, pessoas que, infelizmente, ainda temos no Brasil, muitas pessoas que, né, pararam os estudos cedo, não terminaram, não tem uma leitura muito boa, não conseguem ler muito bem. O áudio vai auxiliar bastante essas pessoas, os irmãos que têm problema de visão. Enfim, o áudio é uma ferramenta muito importante, indispensável. Tá certo? Forte abraço, pessoal. Irmãos amados, orem por nós e até amanhã, se Deus quiser. Minuto da Unicidade.